Tá, peraí, fala uma coisa pra mim. Você se sente engolido pelas suas atividades do dia a dia? Mais ou menos assim, ó, você se programa para ter um dia super produtivo e fazer o que realmente é importante para você. Só que no final do período, no final do dia, você vê que fez um monte de outras coisas e aquilo que realmente era importante você não fez. Ou você pode estar se sentindo assim, aquela pessoa que acorda e faz um monte de coisa, chega no final do dia esgotada e sente que a sua vida não está caminhando para aquilo que você quer. Você sente que, na verdade, quando você para e analisa, você vê que a caminhada que você está fazendo, tudo que você fez, acaba que não está muito valendo a pena, né? Ou pode ser que você seja aquela pessoa também que se sente realmente improdutiva, né? Os seus dias, na verdade, você passa o dia todo procrastinando. Como que é isso? Você sabe que tem que fazer algo, mas você fica adiando essa tarefa por N motivos. E o que eu quero te falar é que a maneira como você é como empresário reflete na maneira da sua empresa de ser produtiva. Então, nesse vídeo eu quero falar com você, eu quero discutir algumas coisas, eu quero trazer algumas chaves que vão ajudar você a ser um empresário, um empreendedor mais produtivo. Então, não é incomum nós visitarmos algumas empresas e quando a gente chega na empresa, dificilmente nós conseguimos falar com o dono da empresa. E quando a gente tem uma reunião marcada e consegue um tempo com ele, e esse tempo não é exclusivo nosso, né? Vou explicar melhor. Nesse tempo, o empresário ele não está com aquela atenção 100% presente ali no momento. Ou ele está preocupado com o celular, ou ele está preocupado com os e-mails, ou ele está preocupado com os boletos que ele tem que pagar. Enfim, a cabeça dele, na verdade, parece que vai pegar fogo e vai explodir a qualquer momento. Isso quando a gente não chega lá e ele está correndo igual maluco para solucionar vários problemas que acontecem no dia a dia. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas imagine que você tem uma empresa, imagine se você, na verdade, né, na sua empresa, e você chega lá com o script e com tudo que você vai fazer no seu dia a dia, e quando você senta na sua cadeira, liga o computador, o que acontece? Algum dos seus colaboradores chega em você ou seu telefone toca com alguma urgência que você precisa resolver na hora. E aí você resolve aquilo e a hora que você pensa que vai voltar para aquela coisa realmente importante para fazer, chega uma outra urgência para você resolver. E aí o seu dia vira urgência atrás de urgência e você percebe que já são 2 horas da tarde e nem almoçar você almoçou ainda. Eu não sei se isso é típico na sua vida como empresário, mas eu garanto para você que é típico na vida de muitos empresários. E eu sei que isso tem cura e é sobre isso que a gente vai falar. A produtividade atualmente ela tem sido muito falada e muito discutida, né? Eu percebo que a gente vive num tempo onde você tem que fazer tudo mais e tudo melhor, né? Só que o engraçado é que a produtividade ela não tem a ver com estar e manter-se ocupado o tempo todo. A produtividade, na verdade, ela está relacionada a prioridades, com planejamento e com execução. Calma que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas antes, deixa eu só te explicar como que você pode perceber se você está sendo uma pessoa produtiva ou não, né? Por quê? Porque às vezes o fato de você estar fazendo, você já se julga uma pessoa que produz muito. Mas como eu disse agora há pouco, produtividade não tem a ver com fazer incessantemente. Não tem a ver com aquela loucura de você catar uma folha de papel, colocar tudo que você precisa fazer no dia a dia e aí você sair igual um maluco executando isso. Isso na verdade não é produtividade e tem muito mais a ver com correria, pode te trazer ansiedade, estresse e depressão. Por quê? Porque você vira aquela pessoa que quando você consegue elencar tudo, aliás, fazer tudo que você elencou no papel, você se considera produtivo, mas às custas de se tornar ansioso e às vezes às custas de perder a saúde. E quando você coloca aquele monte de coisa e não consegue fazer, às vezes você se sente uma pessoa derrotada. E a verdade é que nenhuma e nem outra face disso é real, tá?
Então tá, como que você entende que você está sendo produtivo ou não? Acho que o primeiro passo importante para isso é você entender o que é que você quer, né? Quais são as metas realmente que fazem sentido para você e fazem sentido para a sua empresa. Eu vou explicar um pouco melhor disso. Não tem como você saber se está sendo ou não produtivo se você não tem um objetivo, se você não tem algo que você está querendo alcançar e se isso não está claro para você. Por quê? Você não consegue medir se as horas do seu dia, o quanto na verdade das horas do seu dia você está usando para buscar isso, né? Para buscar essa meta que você estipulou. Então, eu acredito que a produtividade, para você ser mais produtivo, o primeiro passo para isso é você entender realmente o que você quer. Quando você entende o que você quer, você pode elencar todas as tarefas que você tem a fazer em 3 principais grupos, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque através disso você consegue identificar se você está sendo produtivo ou não, certo? E quais são essas 3 principais atividades, né? Elas podem estar em 3 esferas diferentes, que é a esfera do circunstancial, a esfera do urgente e a esfera do importante. Esse modo de classificar as tarefas, ele foi desenvolvido por Christian Barbosa. O Christian Barbosa é considerado aí um dos maiores especialistas em produtividade atualmente no país, né? E eu gosto muito dessa visão dele de separar essas coisas nessas 3 esferas, porque a gente consegue identificar se estamos sendo produtivos ou não, certo? E eu vou explicar para vocês o que são essas 3 esferas. Primeiro, a esfera do importante. A esfera do importante cabe ali dentro as tarefas que realmente são importantes e realmente contribuem para você chegar naquele lugar que você estipulou como meta, certo? Então, quando você elenca essa tarefa como importante, significa que ela vai te ajudar de alguma maneira a chegar nessa sua meta. Ok? Depois eu vou dar exemplos e vai fazer mais sentido para você. A esfera do urgente. A esfera do urgente são as tarefas que não tem mais tempo, que você precisa fazer. Na maioria das vezes, é aquelas tarefas que eu comentei no começo desse vídeo. Você vai fazer algo que é importante e ela chega, e ela precisa ser feita, precisa ser resolvida ali, naquela hora. E a outra tarefa, e a outra esfera, né, é a esfera do circunstancial. Nessa esfera estão as coisas que você fazendo ou não, elas pouco contribuem ou nada contribui para chegar naquela meta que você identificou. Então vamos lá para alguns exemplos. Suponhamos que a meta da sua empresa, que a sua meta esse ano é vender 50% a mais, é faturar 50% a mais do que no ano passado. Então tá, quando a gente olha para isso e você tem lá o seu dia, o que na verdade pode ser tarefas que são importantes? Tarefas que são importantes são as tarefas que vai ajudar você a faturar esse 50% a mais. Eu vou dar um exemplo. Se você possui vendedores que trabalham para você, você acompanhar e treinar esses vendedores é um exemplo de tarefa importante. Outro, você buscar novos canais de venda. Então, suponhamos que você ainda não vende online, pela internet. Uma tarefa importante, no caso de uma pessoa que quer aumentar 50% das vendas da sua empresa, é procurar esses novos canais de vendas, né? É procurar como que você pode vender a mais na internet. Um outro exemplo de tarefa importante é você checar os seus indicadores, ou seja, quantos clientes nós estamos atendendo, para quantos estamos vendendo. Diariamente você checar qual foi a venda da sua empresa, para você motivar os seus vendedores, para você traçar estratégias para vender mais. Então essas são tarefas importantes, né? Vamos olhar agora para as tarefas urgentes, tá? Vamos supor que você chegou na sua empresa e o seu sistema de vendas não está funcionando. Ou seja, você precisa resolver isso, né? Você precisa
é resolver isso, porque senão seus vendedores não conseguem mandar os pedidos para sua empresa. Então isso é uma tarefa urgente, chegou de última hora e ela precisa ser resolvida naquele momento. Eu estou citando alguns exemplos para ficar claro para você o que é essas 3 esferas de tarefa e como que você coloca as tarefas nessas 3 esferas. E uma tarefa circunstancial pode ser talvez uma reunião com um fornecedor que quer apresentar para você, sei lá, algum novo benefício que não tem a ver com essa questão de vendas, né? É uma tarefa que você pode escolher fazer ou não, e que se você atender ou não essa pessoa naquele momento, não vai trazer muito resultado para o seu objetivo, né? Para a sua meta, que é aumentar 50% das vendas. Ficou claro essa questão dessas 3 esferas? Do importante, circunstancial e urgente? Então tá, uma vez que isso ficou claro para você, o importante agora é você olhar para as suas tarefas. Eu não sei se você tem uma agenda ou não. O meu conselho é que você, se você não tem esse hábito, que você desenvolva agora de ter uma agenda. Essa agenda pode ser de papel, essa agenda pode ser no computador, enfim, não importa. O importante é que você tenha um lugar para você descarregar tudo que você precisa fazer. Porque quando você descarrega isso no papel, você consegue avaliar que tipo de atividade são essas. Quando você descarrega tudo que você precisa fazer, todas as suas tarefas, você consegue entender se é uma tarefa circunstancial, se é uma tarefa urgente ou se é uma tarefa importante. Então eu vou te falar como que você vai ser mais produtivo a partir de agora como empresário, empreendedor, gestor, qualquer que seja o seu caso. Antes de mais nada, como eu disse, você precisa ter um planejamento, uma meta, certo? Então tá, qual que é a sua meta? Lista aí a sua meta. Coloca em uma frase aquilo que você quer atingir. Essa meta ela precisa ser específica, tá? Então um exemplo é aumentar 50% das vendas, como eu já disse. Depois de você colocar essa meta, você vai listar todas as tarefas que você precisa fazer para cumprir essa meta, tá? Todas. Lista aí todas as tarefas que você precisa cumprir. Ou, se você quiser um outro exemplo, né? Olha para os seus 3 próximos dias e lista tudo que você precisa fazer nesses 3 próximos dias. Depois que você listou isso que você precisa fazer, você olha para essas coisas que estão listadas e faz um asterisco na frente delas, das que são realmente importantes para você cumprir com aquela meta que você estipulou. Essas você pode colocar como tarefas importantes, certo? Depois que você listou tudo que você precisa fazer na sua semana, você vai olhar para as tarefas que são urgentes, ou seja, que estão com o prazo finalizando ou que já finalizou o prazo para você cumpri-las. E aí você coloca uma bolinha na frente. Essas são as suas tarefas urgentes que precisam fazer. E as outras tarefas, as que sobraram, na verdade, na maioria das vezes elas são as tarefas circunstanciais, que você pode escolher fazer ou não e que você pode delegar essas tarefas, certo? Agora que você listou isso, você vai colocar na frente dela, seja nas tarefas que você colocou no dia a dia, ou seja naquela lista de tarefas que você precisa para cumprir a sua meta, uma data fim para cumprir essa tarefa. Se for no dia, pode ser o horário, qual que é o horário máximo que você precisa fazer isso, até quando você precisa fazer. Uma coisa legal aqui, que é interessante ressaltar, é que na maioria das vezes, as atividades que são realmente importantes para a gente, elas acabam não tendo um prazo muito específico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que aspira em montar um novo negócio, ela não tem um prazo assim, ela está aspirando, né? Eu quero montar um novo negócio, um dia eu vou montar um novo negócio, e ela nunca coloca um prazo. Quando você coloca um prazo nessas tarefas que são importantes, as chances de você executá-las são maiores. Então essa é uma chave que, se você começar a utilizar isso no seu planejamento, você vai mudar os seus resultados, tá? Então tá, depois que você pegou a sua meta, as suas tarefas e colocou as datas que você precisa executar, você vai catar essas tarefas e colocar no seu calendário, na sua agenda. Então hoje você vai fazer isso, amanhã aquilo, daqui 15 dias tal coisa tem que estar pronta.
Então você vai catar o projeto, olha que legal, você quer montar, vamos supor, um quebra-cabeça, né, que é a sua meta. Você vai olhar para a sua meta e vai falar quais são as atividades, quais são as peças desse quebra-cabeça que você precisa. Depois você vai colocar no seu dia a dia quais são as pecinhas que você vai montar. Porque aos poucos você vai montando o quebra-cabeça e no final esse quebra-cabeça está montado, certo? Então, meta, tarefas, datas que você precisa para fazer essas tarefas e joga essas tarefas na tua agenda. Depois que você fizer isso, fica fácil você olhar o tempo que você tem no seu dia construindo essas coisas que são realmente importantes. E aí o tempo que sobrar, você coloca também as tarefas que são urgentes e circunstanciais. O interessante é que a maioria das tarefas que são urgentes, elas aparecem, simplesmente aparecem, né? Então uma dica importante é você olhar para dentro do seu dia a dia e separar lá 1, 2 horas para realizar as tarefas urgentes que ainda não apareceram. Então, quando você faz isso, o seu planejamento fica mais real, né? Fica mais próximo da realidade. E uma outra dica é, quando você colocar o tempo que demora para você fazer uma tarefa específica, por exemplo, tá, gente? Ó, vamos lá para aquele exemplo de vender 50% a mais. Vamos supor que uma das tarefas que você colocou é acompanhar um vendedor no dia tal, por exemplo, na próxima segunda-feira. E vamos supor que você acha que acompanhar ele, você colocou aí 2 horas de acompanhamento, tá bom? A minha sugestão é que você sempre, pelo menos quando você começar a fazer isso, sempre coloque esse tempo que você demora para fazer uma tarefa maior do que você acha que vai demorar. Então, nesse caso do vendedor das 2 horas, em vez de você colocar 2 horas, você coloque 3 ou até 4 horas de acompanhamento. Porque assim, o seu dia vai estar mais próximo da realidade. Você vai estar fazendo o que é realmente importante e o que acontece é que se alguma coisa acontecer inesperada, você tem um tempo ali para poder trabalhar essa coisa. Aí, o que é legal, quando você tiver esse monte de tarefas para fazer aí, para cumprir esse objetivo, você se pergunte assim, né? Qual é a única coisa que eu devo fazer ou priorizar neste momento, de modo que ao eu fazer essa coisa, as outras se tornem irrelevantes ou até dispensáveis. Quando você faz essa pergunta para tudo que precisa resolver, você vai perceber que você vai começar a fazer cada vez mais as coisas que são realmente importantes. E os seus resultados com certeza vão mudar. E as dicas finais aí para você ser mais produtivo são: seja cada vez mais criterioso com o seu tempo, tá? E se você não planeja o seu tempo, essa frase é muito clichê, mas ela é verdade. Outras pessoas planejarão ele para você. Se você não tem uma agenda, se você não faz uma agenda, você vira a agenda de outras pessoas. Outra coisa importante é que você tenha claro na sua cabeça qual o seu propósito daquilo que está fazendo, ou seja, o porquê você está fazendo aquilo. Isso ajuda você a continuar quando as coisas ficam mais difíceis e isso ajuda também você a se planejar mais, que é a próxima dica. Então, planeje-se. Se você quer ser produtivo, gaste um tempo maior se planejando, tá? O planejamento, ele economiza horas no seu dia e ele antecipa possíveis problemas que podem atrapalhar o seu dia, ok? E uma outra coisa muito importante para você aí, tenha metas bem definidas, tenha metas claras, porque a partir disso é que você pode medir aí se você está sendo ou não produtivo, certo? Então tá bom, isso é que eu queria dividir com você hoje para que você cada vez mais se torne um empresário mais produtivo. Resumindo, então, lembre-se, é importante que você crie categorias para as tarefas que você vai fazer. Uma sugestão que eu dei foi da categoria do circunstancial, importante e urgente. Outra coisa importante é que você tenha uma meta, saiba aonde você quer chegar, né? Saiba o que você quer. E quando você tem uma meta, fica muito mais fácil você dividir essa meta em metas menores. Eu vou chamar de tarefas, foi como eu chamei no vídeo. Então,
depois dessas tarefas elencadas, você pode colocar tempo, o quanto tempo você demora para fazer cada uma e depois distribuir na sua agenda, tá? Qual data você vai fazer cada tarefa importante. E eu tenho certeza que você adotando esses princípios, adotando essas dicas no seu dia a dia, você vai se tornar um empresário muito mais produtivo, tá? E eu quero que você comente aqui nesse vídeo se isso faz sentido para você e se alguma coisa que eu trouxe aqui deixou alguma dúvida em você, eu vou ter o maior prazer de esclarecê-la. Eu te vejo no nosso próximo vídeo e o meu desejo é que você cada vez mais domine o seu negócio e o seu tempo. Até mais!